Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O tema de hoje é a criação, parte final, baseado em Gênesis, capítulo de 1 a 23. Mas vamos ler apenas de 1 a 5, porque nos primeiros vídeos já fizemos a leitura completa, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. No final do vídeo de número 2, nós estávamos falando sobre o Big Bang, sobre a explosão do Big Bang, que a ciência afirma que houve essa explosão, e portanto ela tende a negar a existência de Deus por conta disso. E eu também estava dizendo que é bem possível que a ciência e a religião, ou seja, a existência de Deus, possam andar de mãos juntas, de mão dadas. Eu não vejo por que isso não possa acontecer. Isso por quê? Porque aquela explosão pode ser apenas o resultado da autoridade de Deus quando ele disse haja luz. Então houve a explosão, fazendo com que todas as demais coisas acontecessem. Então é muita estupidez nossa achar que aquela explosão aconteceu simplesmente do nada, se Deus não ordenou. Ou seja, ali Deus disse haja luz, e aí aconteceu no momento exato a explosão, onde a ciência afirma que houve. Ou seja, esta ordem é como aquele interruptor que eu citei, que o Criador acionou, e aí tudo começou. Aí a lâmpada acendeu, é como se alguém acendesse uma lâmpada e você não visse o interruptor, visse apenas a lâmpada acesa. Logo você ia entender que aquela lâmpada acendeu do nada, se você não conhecesse uma lâmpada. Mas é totalmente o contrário. Mas o fato é que no Salmo 110, versículo 3 diz assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são: não há Deus. Isso é no Salmo 10, no versículo 3 e 4. Ou seja, então a gente não pode simplesmente dizer que não há Deus sem uma investigação, sem buscar na fonte. E a maior delas é a fé. A fé me mostra que é impossível a gente contemplar toda essa grandeza que há no universo sem um Criador. Os planetas todos soltos, no espaço, aparentemente soltos, mas eles estão regidos pela lei da palavra de Deus. Já em outrora houve uma discussão, se a Terra era redonda, se a Terra era quadrada, se era plana, como que era a Terra. Pois bem, a Bíblia já afirmava o que foi constatado mais tarde, que a Terra de fato é redonda e não plana. Em Isaías 40, 22 diz assim: ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Algumas versões falam sobre as redondezas da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina, e os que desenrola como tenda, para neles habitar. Ou seja, Deus, a Bíblia já afirmava aquilo que a ciência levou séculos para confirmar, de que a Terra de fato é redonda. Mas a Bíblia já afirmava. Então, se a Bíblia afirma que a Terra é redonda, por quê? Porque ali é a palavra do Criador, não só da Bíblia, mas também de todo o universo. Negar a Deus é como alguém ficar exposto ao sol, mesmo em dia nublado, sem temer a uma insolação. Talvez você não veja o sol, mas você corre sério risco se você ficar exposto e você pegar uma insolação, até um câncer futuramente. Então, é inocência se achar que aquilo que você não vê, portanto, não existe. Em Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a gente precisa não só crer na sua existência por tudo que vimos, mas também para zelar
né, pela nossa futura existência. Porque a palavra de Deus diz que o fim daqueles que não creem em Deus, né, aqueles que não fazem a vontade de Deus, é uma condenação eterna. Né? Então a gente sabe disso, as pessoas elas tentam, né, se eximir dessa responsabilidade, achando que, negando a existência de Deus, elas vão fugir de suas responsabilidades. Mas não, a palavra de Deus diz que a nossa salvação é individual. Né? Em 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do bem ou do mal. Então, a gente precisa sim se preocupar com a nossa existência aqui nessa terra, sabendo que um dia, né, nós vamos estar diante deste Criador, né, para prestar conta dos nossos feitos. Então, esconder ou tentar esconder a sua existência não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque eu não vou me eximir da minha responsabilidade. Bom, meus amados, reflita, curta e compartilhe este vídeo, né, e que o Senhor vos abençoe, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Esta é a parte final do tema A Criação.